História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 18 de março de 932. Aparece o primeiro documento no qual se refere o nome de Fernando Gonzalez como conde soberano de Castela, meu 31º avô, 24 vezes meu avô, 6º avô de Dom Afonso Henriques, Portugal Rex Primus. Fernando Gonzalez, primeiro conde soberano de Castela, nasceu em Castela, Espanha, em 900, e morreu em São Pedro, Ordanza, Espanha, em 970, era filho de Gonçalo Fernandes, conde de Burgos e de Castela e de Muniadona Nunes, a Comodíssima, neto paterno de Fernando Gonzalez de Castroziero, El Negro, e de Godinha Muniz de Castro-Geriz, e neto materno de Nuno Ordonhês, infante da Galiza, filho de Ordonho I, rei das Astúrias e Leão, e de Ansura Dias de Castela. Fernando Gonzalez, em latim, Ferdinandus, Gundis Alvis, foi o primeiro conde soberano de Castela. Foi um personagem pitoresco e lendário na Península Ibérica, fundador da dinastia que governaria Castela, lançando as bases para o seu reino independente. Num documento datado de dia 18 de março de 932, aparece o nome de Fernando com o título de conde dentro da organização administrativa do Reino Oriental de Leão. Ficou no entanto mais conhecido pela forma como era referido em muitas canções de gesta. Juventude e família. Fernando era filho de Gonçalo Fernandes, que tinha sido nomeado conde de Arlanza e do Douro por volta do ano 900, e por tradição descendente do semilendário juiz Nuno Munhoz Rasura. Fernando Gonzalez cresceu no Castelo de Lara, onde o seu pai tinha iniciado o processo de reunificação dos fragmentados condados da velha Castela. O que tinha sido um único condado sob o comando de Rodrigo de Castela foi dividido, após a morte do filho deste, Diego Rodrigues Porcelos, em 885. Fernando reuniu, sob o seu comando, uma forte força militar composta por tropas dos condados de Burgos, Astúrias, Santillana, Lantarón, Álava, Castela e Lara. As suas proezas militares ganharam destaque na Batalha de Simancas em 939 e depois em Sepúlveda, onde arrebatou a região aos mouros e repovoou-a. À medida que o seu poder aumentava, também aumentava a sua independência de Leão. Depois de ter lutado com Ramiro II de Leão contra os mouros, e depois da Batalha de Simancas e da retirada dos muçulmanos, Fernando ficou insatisfeito porque o rei de Leão distribuiu as suas tropas nas cidades fronteiriças e levantou-se em rebelião contra ele. Em 944, o condado de Castela foi-lhe retirado e atribuído pelo rei ao seu filho Sancho. Fernando foi derrotado e feito prisioneiro durante 3 anos até se reconciliar com o seu soberano, dando a sua filha Dona Urraca Fernandes de Castela, minha 32ª avó, 21 vezes minha avó, em casamento ao herdeiro do rei, Ordonho, que mais tarde se tornou rei Ordonho III. Após a morte de Ramiro II de Leão em 951, o reino de Leão passou por uma crise dinástica que Fernando aproveitou a seu favor. Inicialmente, Fernando apoiou as exigências de Sancho contra seu meio-irmão mais velho, Ordonho III, genro de Fernando. Quando Sancho falhou, Fernando foi forçado a reconhecer Ordonho como rei, embora este tenha rejeitado a filha de Fernando. A morte precoce de Ordonho permitiu a Fernando recuperar a sua capacidade de manobra, embora tenha abandonado o seu antigo aliado, agora rei Sancho I, passando a apoiar o seu rival Ordonho IV, filho de Alfonso IV e novo marido da filha de Fernando, Dona Urraca Fernandes de Castela. Pouco depois de 4 de setembro de 959, a sua esposa Dona Sancha Sanches de Navarra, minha 31ª avó, 23 vezes minha avó, morreu. Em 960, Fernando foi derrotado pela intervenção navarra em nome de Sancho. Foi capturado por Garcia Sanches I de Pamplona, mas recuperou a liberdade depois de fazer várias concessões territoriais e ao renunciar ao seu apoio ao Ordonho IV. Antes de 5 de maio de 964, ele cimentou uma nova aliança casando-se novamente com a própria filha de Garcia, Dona Urraca Garcês de Pamplona, minha 31ª avó, 3 vezes minha avó, sobrinha de sua primeira esposa, enquanto a filha de mesmo nome de Fernando, Dona Urraca Fernandes de Castela, minha 32ª avó, 21 vezes minha avó, desta vez separada de Ordonho IV, era casada com o herdeiro de Garcia, o futuro Sancho Garcês II Abarca, rei de Pamplona, meu 32º avô, 21 vezes meu avô. Com o reino de Leão enfraquecido e em desordem, Fernando Gonzalez solidificou lentamente uma posição de autonomia como primeiro conde soberano de Castela, com fidelidade apenas nominal devida a Leão.
morte. Após a morte de Fernán González, o condado foi deixado para seu filho Garcia Fernandes, conde soberano de Castela, meu 32º avô, 13 vezes meu avô, enquanto sua viúva Urraca retornou à corte de Pamplona antes de se casar com Guilherme II Sánchez da Gasconha. Os seus restos mortais foram sepultados no mosteiro de São Pedro de Arlanza. A sua vida e feitos estão registados num poema anónimo, o Poema de Fernán González, escrito entre 1250 e 1271 e preservado como cópia incompleta do século XV. Lenda de Fernán González, conde soberano de Castela. Estava o conde Fernán González caçando com os seus cavaleiros na vila de Lara. De repente, um feroz javali saiu disparado de um matagal. O conde, desejoso de caçar tão boa presa, sem esperar por seus companheiros, saiu a cavalo em perseguição ao animal, que corria velozmente. Por fim chegou a uma ermida desconhecida, onde o javali se meteu pela porta. Então o conde, pegando a espada, dirigiu-se à ermida, onde a fera tinha entrado. O javali tinha-se refugiado atrás do altar. O conde ajoelhou-se diante do altar e começou a rezar. Neste momento saiu da sacristia um monge de venerável aspecto e avançada idade, apoiado num rude e retorcido cajado. Aproximou-se do conde e saudou-o, dizendo: "E ainda te digo que antes de começar a batalha terás um sinal, que te fará arrepiar a barba e aterrorizará a todos os teus cavaleiros. Agora vai lutar, que has de alcançar a vitória." O conde agradeceu ao monge por suas palavras e saiu da ermida. Montou no cavalo e galopou através da mata até encontrar os seus cavaleiros, já impacientes pela tardança de seu senhor. O conde ordenou a seu batalhão e dirigiu-se ao encontro de Almanzor, que vinha correndo para o ataque. Quando viram o exército moro, prepararam-se para o combate. O conde viu, entretanto, que tinha poucos soldados. Nisto um cavaleiro cristão adiantou-se, passando velozmente diante do exército dos infiéis. Apenas galopou um pouco, e a terra se abriu, tragando o cavaleiro. Depois se fechou, e tudo ficou como antes. Grande terror se difundiu pelo exército cristão, mas Fernán González, que sabia que esse era o temeroso sinal anunciado pelo monge da ermida, disse em alta voz a seus cavaleiros: "Não temais. Se a terra não é capaz de suportar-nos, quem poderá conosco? Vamos para o ataque." E lançaram-se contra os mouros que já galopavam também, prontos para o encontro. O choque dos exércitos foi terrível. Os cristãos, apesar de serem poucos, conseguiram resistir ao primeiro ataque dos mouros, e logo estes começaram a retroceder. O conde, que tinha sido quem dera as primeiras baixas no adversário, animava os seus guerreiros, e era o mais valente de todos. Ao cabo de algumas horas os mouros fugiram, deixando todos os despojos em poder das hostes do conde. Grande vitória para os cristãos, que retornaram cheios de alegria. O conde separou uma parte dos despojos e foi à ermida, para entregá-la ao monge que lhe profetizara a vitória. E encarregou-o de erguer uma igreja, foi logo o famoso mosteiro de São Pedro de Arlanza. Família e descendência. Fernán González, primeiro conde soberano de Castela, casou por 2 vezes, a primeira com Dona Sancha Sánchez de Navarra, ou de Pamplona, minha 31ª avó, 23 vezes minha avó, filha de Sancho Garcês I, rei de Pamplona e de toda as Nares, rainha de Pamplona, de quem teve. Garcia Fernandes, conde soberano de Castela, casou com Ava de Ribagorza, meus 32º avó, 13 vezes meus avós. Gonçalo Fernandes, conde de Lara, um cardinal senhor de Asa, casou com Dona Núñez de Guzmán, meus 32º avó, 12 vezes meus avós. Dona Urraca Fernandes de Castela, minha 32ª avó, 21 vezes minha avó, casou com Ordonho III, rei de Leão, e depois casou com Ordonho IV, rei de Leão, e também casou com Sancho Garcês II Abarca, rei de Pamplona, meu 32º avô, 21 vezes meu avô. Dona Muniadona Fernandes, casou com Gomes Dias, segundo conde em Saldana, meus 32º avó, 21 vezes meus avós. Sancho Fernandes, conde de Alava. Fernán González, primeiro conde soberano de Castela, casou segunda vez com Dona Urraca Garcês de Pamplona, minha 31ª avó, 3 vezes minha avó, filha de Garcia Sánchez I, rei de Pamplona, e de Dona Teresa Ramírez, infanta de Leão, de quem teve.
Pedro Fernandes, conde de Placência, casou com Dona Urraca Munhoz, meus 32º avós, 3 vezes meus avós.